A gente está no mês profético, encerrando hoje o mês profético. A partir de terça-feira a gente começa o mês abundantemente. Você pode viver uma vida em abundância, de abundância. Então, na próxima, muito obrigado. Na próxima terça-feira a gente já começa. E nós não podemos encerrar o mês profético sem entender o nosso papel nesse tempo. Esse é com certeza um dos textos que mais marcaram a minha vida, e ele marca num momento muito especial. Eu sempre acreditei que Deus pode nos usar de maneira extraordinária, e isso qualquer pessoa, não somente eu que sou um pastor. Aliás, a gente tem inúmeros testemunhos. Vocês acabaram de ouvir um testemunho de pessoas comuns que foram importantíssimas para a construção e para abençoar uma vida de uma família inteira, né? E isso foi feito por intermédio de pessoas que são comuns, de um pequeno grupo, de um GECEL. E todos nós podemos fazer isso. Não é algo só para um pastor, não é algo só para um líder. Todos nós somos chamados para sermos profetas nessa estação, nessa geração que nós estamos vivendo. Aliás, nós somos chamados para ser profetas porque todo dia o que não falta é gente dando má notícia. Na verdade, você não precisa de muito, é só abrir a sua televisão, ligar a sua televisão, ligar o seu celular, que você vai encontrar gente portando má notícia. E de má notícia já tem muita gente. Então, nós somos chamados nesse tempo para trazer as boas notícias. Aliás, nós somos portadores das boas novas do Evangelho. É assim que o Evangelho é chamado, de boas novas, de boas notícias. E nós somos responsáveis por isso. E os profetas são os homens de Deus levantados para essa estação, para trazerem essas notícias do céu. Já estamos cansados de gente falando coisa ruim. Então vamos ser os portadores das boas notícias. Eu e você somos esses responsáveis. E um texto que marcou a minha vida foi esse texto de Amós, porque eu sempre quis que Deus me usasse de uma maneira extraordinária, que Ele consolidasse o meu ministério por meio de sinais. Eu orava por isso, para que Deus me usasse com curas, com transformação de vidas. E durante 3 anos eu me dediquei a muita oração na época do seminário para que Deus me usasse. No 4º ano eu me lembro que eu entrei numa crise. Eu estava vendo um programa de televisão e Deus usando muito um pregador, e eu falei assim: puxa vida, o que eu estou fazendo de errado, que esse homem é usado por Deus e eu não sou usado por Deus? Está fazendo alguma coisa errada. E fui falar com o meu pastor. Na época o meu deão era o pastor Almi, que hoje por acaso eu sou o pastor dele. Ele foi meu pastor, hoje eu sou o pastor dele. Ele é da nossa igreja aqui de Arthur Alvim. E eu fui falar: pastor Almi, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu oro, eu jejuo, eu prego e nada acontece. Aí ele falou: eu quero que Deus me use para curar os enfermos. Eu quero que Deus me use para liberar palavras para as pessoas, para que elas sejam abençoadas por meio dessas palavras. Aí ele perguntou assim: tá bom, mas você ora, você jejua, você lê a Bíblia, mas você já chamou os enfermos da frente? Aí eu falei: não. Você já liberou palavra profética para essas pessoas? Já foi lá orar por elas e liberou uma palavra para elas? Eu falei: não. Eu falei: então como é que... Ele falou: então como é que Deus vai te usar se você não chamar as pessoas à frente? Como é que você vai liberar as palavras proféticas se você não abrir a sua boca? Eu falei: rapaz, não é que o senhor tem razão? E aí, a partir do domingo seguinte, eu comecei a chamar todos os enfermos na frente. Foi muito engraçado. Eu era seminarista lá em Hermelino Matarazzo, e tinha um menino que ele era cadeirante, ele tinha uma deficiência nas pernas, e eu falei: bom, agora eu vou chamar os enfermos. Só tinha um cadeirante. Então chegava na hora do apelo, eu falava: todos que estão enfermos, que estão nas cadeiras de rodas, venham aqui à frente, eu quero orar por vocês. E aí a mamãe do menino vinha trazendo ele para frente de cadeira de roda, e aí eu comecei a orar por ele. Orei um domingo, ele não foi curado. Orei 2 domingos, ele não foi curado. Orei 3 domingos, ele não foi curado. Orei todo aquele ano, ele não foi curado. No ano seguinte, continuei a minha saga, chamando os enfermos e as pessoas à frente para liberar palavras proféticas e para serem curadas. Naquele ano inteiro de novo, já no meio do ano, a mãe já trazia ele meio desesperançoso assim, mas ela vinha com fé, acreditando em mim. Um ano inteiro, nada aconteceu. Aí eu fui ser aspirante lá em Mauá, e nada da minha fé ser abalada, né? Eu continuava acreditando. E aí eu orava: Senhor,
e falava assim: todos aqueles que estão enfermos, aí não tinha nenhum cadeirante, né? Então eu não falava: todos que estão enfermos, todos que estão aqui, que precisam de uma palavra, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E aí foi assim 1 mês inteiro, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No 6º mês, um dia eu orei pelas pessoas enfermas. Uma irmã lá da igreja me procurou e falou: pastor, eu queria dar um testemunho. E era um domingo, eu tenho muita dificuldade de dar oportunidade no domingo, é um culto com muitas coisas, e aí eu não gosto de dar oportunidade no domingo, eu prefiro dar na terça-feira. Eu falei: mas não pode ser na terça-feira, porque no domingo a gente tem muita coisa. Você falou: não, pastor, eu preciso dar muito testemunho no domingo. E eu fiquei brigando com ela. Eu falei: não dá, pode ser na terça. Não, pastor, tem que ser hoje. Eu falei: não dá para ser hoje. Aí ela abriu a mochila dela e ela pegou um monte de exame. O nome dela é Ana Paula, hoje ela é missionária da nossa igreja. E ela tirou aquele monte de exame assim, falou: pastor, eu preciso dar um testemunho, eu tenho lúpus. Aliás, eu tinha lúpus, e no último mês o Senhor orou e me mandou a gente fazer exames. Eu fui fazer os exames, e estão aqui os exames, eu não tenho mais lúpus, e eu preciso dar esse testemunho. Eu falei: meu Deus, agora você não vai só dar o testemunho, como você vai pregar para falar que Deus cura? Aí levou 2 anos e meio, irmão. 2 anos e meio para o primeiro milagre acontecer. 2 anos e meio para as primeiras palavras proféticas fazerem sentido. Depois daí vieram alguns sonhos, algumas outras curas, pessoas surdas, outras pessoas que tinham outros problemas. Câncer é campeão, né? Câncer, já não sei quantos Deus usou para liberar a palavra de cura. Mas tudo depois de 2 anos e meio que eu continuei orando e falando e pregando e liberando palavra profética. Às vezes a gente desiste no meio do caminho, né? Assim, às vezes as dúvidas batem. Eu me lembro que no meio desses 2 anos e meio, chegaram alguns dias que eu pensava: se eu não vou mais orar por isso, porque a gente vem liberando palavra, acreditando, mas nem sempre o diagnóstico vem, né? Levou quanto tempo, né, para Sheila estar aqui? A gente às vezes duvida no meio da caminhada, a gente duvida, a gente desacredita. Isso não é algo que só nós desacreditamos, não é algo que é exclusivo meu e seu, não é algo que só acontece com a gente, acontece com vários homens da história. Aconteceu, por exemplo, com Jonas duvidou. Aconteceu, por exemplo, com Moisés duvidou. Aconteceu com Isaías duvidou. E eu estou falando de profetas, homens extraordinários. Aconteceu com Pedro duvidou, não é isso? Não só duvidou, como negou. Questões, dúvidas, perguntas, elas fazem parte da nossa caminhada. Mas a gente precisa responder essas perguntas. E essas perguntas, elas não são respondidas num acaso. Elas não caem de um dia para a noite. Elas não aparecem diante de nós de um dia para a noite. E é por isso que Deus os levanta como profetas. Porque os profetas são as pessoas que têm acesso a respostas que outras pessoas não têm. E diferente do Antigo Testamento, que apenas alguns homens eram separados para a palavra profética, no Novo Testamento, toda pessoa que crê tem autoridade do céu para liberar palavras proféticas. O que o profeta faz no Novo Testamento e no Antigo Testamento é liberar palavras que mudam coisas que jamais serão mudadas pela ordem natural. Por exemplo, durante esse ano, com certeza, durante a gravidez da Isabela, ela passou por muitas dificuldades. Eu tenho aqui todas as mensagens que ela mandou para mim e todas as mensagens que eu mandei para ela, falando: vai dar certo, ele vai nascer, ele vai ser saudável. A mesma coisa, com certeza, ela ouviu do pessoal do GCL: vai dar tudo certo, você vai vencer, esse menino vai ser apresentado. E ela falava assim: ele vai ser apresentado, vai ser o Senhor que vai apresentar. São palavras proféticas que alteram as ordens naturais. Eu tenho um amigo pessoal, teve aqui na nossa igreja um palestrante do mundo inteiro, teve aqui com a gente, que a filha dele nasceu 7 dias depois, morreu, mesmo tendo uma gravidez aparentemente natural, normal, saudável, nasceu com algumas complicações, 7 dias depois perdeu a bebê. E o Benício está aí, por palavras proféticas que foram liberadas, que trouxeram saúde e vida, mesmo quando os diagnósticos eram terríveis. Porque se tem algo... Quanto? Então olha isso, era para ele ficar 1 mês na UTI, ele ficou só 6 dias.
Porque se tem algo que pode mudar a ordem natural das coisas, isso se chama palavra profética. É só a palavra profética que altera diagnósticos, é só a palavra profética que altera decisões, decretos, julgamentos, é a palavra profética que muda tudo. Oi? 1 mês de vida, o médico deu, uau. E ele ficou com 6 dias ele saiu da UTI. Olha isso, porque é exatamente isso. E quando nós vamos para o texto, nós vemos exatamente o que Deus faz por intermédio dos profetas e como Deus continua procurando pessoas que no meio do caos liberam palavras proféticas. Lê comigo o texto. Olha o que o texto diz: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Olha o que Deus está fazendo. Deus faz 7 perguntas por intermédio da palavra profética de Joel. E a pergunta é: podem andar 2 pessoas juntas se elas não tiverem acordo? Porque infelizmente o que Deus está falando, o comparativo que Deus está falando é o seguinte: é impossível você viver uma vida abençoada se você continuar liberando palavras de maldição. É impossível você ter acesso a palavras proféticas se a sua boca libera palavras de maldição. Ele está falando dos alertas que ele vai liberar por intermédio dos profetas, mas ele está falando assim: olha, isso só vai acontecer se vocês se dispuserem a entrar em um acordo. Você libera uma palavra profética, mas no dia seguinte você amaldiçoa. Você um dia está abençoando e no outro dia está fofocando. O que ele está dizendo? Isso é impossível. Você não vai acontecer se você acreditar naquilo que você ouve, no diagnóstico de morte. Se você levar esse diagnóstico para o seu coração. Eu citei um testemunho, nós temos inúmeras pessoas aqui que têm sido curadas de câncer nessa casa, mas muitas e muitas pessoas que Deus tem curado de câncer, muitas pessoas que ficaram enfermas de câncer, e todas as que ficaram enfermas de câncer nessa casa foram curados, graças a Deus. Isso por causa das palavras que nós temos liberado aqui: olha, vão ser curados, não vão morrer, essas doenças não são para a morte. Deus está usando isso como testemunho de salvação. E quantas pessoas e quantas famílias têm sido salvas por causa da nossa oração e das palavras proféticas que são liberadas. E todos eles receberam o mesmo diagnóstico: não vai durar, tem pouco tempo. Eu estava conversando com a Leia esses dias lá na casa dela, e ela falando do dia que o médico falou com ela, como foi terrível, porque é exatamente isso. O que o médico faz é dar um diagnóstico de morte, não é de vida. Você vai morrer, você tem 1 semana, você tem 1 mês, você tem 1 ano, você está doente, a enfermidade é terrível. E aí quando a gente vem para a igreja, o que você ouve é exatamente o contrário: você vai viver, Deus vai te curar, Deus vai transformar. E aí cabe a gente acreditar nessa palavra ou na outra. Cabe a gente entender: isso aqui vai fazer sentido para a minha vida ou não? E qual das palavras nós vamos aceitar? E o que Deus está falando por intermédio do profeta é exatamente isso: olha, você por acaso vai andar 2 juntos se eles não estiverem de acordo? Qual é a palavra que você vai aceitar? Um leão por acaso vai rugir se ele não tiver pegado uma presa? Qual é a palavra que você vai aceitar? Qual é a palavra que você vai liberar? E aí chega o versículo 7, que é o versículo mais importante. Ele fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Veja, foram 7 perguntas. Acaso andarão 2 juntos? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho? E uma resposta. E qual é a resposta? Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Porque para muitas dúvidas, para milhares de dúvidas que às vezes pairam na nossa cabeça, tem uma resposta: Deus não faz nada sem antes Ele nos avisar e nos dar a oportunidade de liberar uma palavra profética que muda tudo. Para as dúvidas que tem pairado na sua mente nesse momento, Deus tem uma palavra profética que muda todas as coisas. Ele não precisa de muitas respostas, porque às vezes a gente quer muita explicação, né? Eu tinha eu tenho um discípulo muito querido, pastor Jefferson Rosa, e ele sempre queria a gente ia para alguns embates com algumas pessoas inteligentes, ele gosta de discussões, e aí ele queria explicar como que o sol parou, e cientificamente, como que as águas do dilúvio foram, um monte das explicações científicas que tem todas elas para aqueles eventos da Bíblia, porque aí o cético fala, mas a Bíblia diz que o sol parou, mas o sol não para, é a terra que para de girar, e se a terra parar é um caos, e ele tinha todas as respostas, e eu falava, até que um dia, numa discussão, eu falei, Jefferson, quem não tem fé, não adianta você ter todos os argumentos, a resposta para todas as coisas é uma única palavra de fé. A resposta para as dúvidas que pairam às vezes na sua mente não serão encontradas nos livros, não será encontrada nos jornais, não será encontrada no médico, não será encontrada no psicólogo, ela é encontrada em uma palavra profética liberada por Deus. Só uma palavra profética responde a todas as dúvidas que a gente tem no nosso coração. O que a gente precisa então é de uma palavra profética. Fala para quem está do seu lado que você precisa de uma palavra profética. A resposta que você procura está na palavra profética. Se a resposta está na palavra profética, então nós precisamos de profetas, certo ou errado? Sim. E quem é o profeta para trazer a resposta? Você. Fala para quem está do seu lado, o profeta é você. O profeta é você. O profeta é você. Profeta não sou só eu sou um dos profetas. Deus está levantando aqui um exército de profetas, amém? Pessoas que vão alterar as circunstâncias por palavras proféticas, pessoas que vão mudar o ambiente por palavras liberadas. Em um mundo de gente que reclama, Deus está levantando nesse lugar uma geração de respostas e não de reclamações. Como que Ele faz isso? Por meio de profetas. Olha o que o texto diz, e aqui tem segredos especiais no texto para a gente. Eu vou me dedicar apenas ao versículo 7. Ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro, veja isso, eu destaquei ali, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu gosto desse versículo porque ele tem muitos detalhes importantes e eu quero mostrar eles para você. O primeiro está aqui. Se é primeiro, significa que vem antes de todas as coisas. A Isa está apresentando o seu primeiro filho. Ela vai construir uma família e ter muitos filhos. Eu tenho 3 filhas. A minha primeira filha é a Esther. E eu teria 4, né? Entre a Esther e a Elisa, a gente perdeu um bebê. Então a minha primeira filha é a Esther. Lá em casa eu sou o primeiro filho dos meus pais. Na casa da minha tia, o Mateus, pastor Mateus, é o primeiro filho. O que significa que ele é o primeiro? É o que ele vem antes. Certo ou errado? Primeiro é aquele que vem antes de tudo. Tudo começa pelo primeiro. É dando a primícia que a gente abençoa o todo. Tudo começa pelo primeiro. E olha o que Deus está falando por meio de Amós. Olha, eu, Deus, não farei nada sem primeiro. Significa que antes de qualquer coisa, a primeira coisa que Deus faz antes de realizar algo é revelar. Olha que coisa extraordinária. Então, antes que algo aconteça, Deus revela. Antes que o mal aconteça, Deus revela. Antes que um bem aconteça, Deus revela. Antes que os problemas aconteçam, Deus revela. Agora, se Deus revela,
quem é que recebe essas revelações? Profetas. Deixa eu dizer algo, Deus é um Deus que ama fazer revelações. Agora, Deus está à procura de homens para que Ele possa fazer revelações. A palavra hebraica que a gente traduz aqui por galar, que é revelar, significa que Deus tem algo a dar a pessoas que o procuram. Deus tem algo a dar a pessoas a quem Ele busca. Deus hoje lá no céu tem muita coisa para acontecer. Ele já previu todo o futuro, Ele sabe tudo que vai acontecer, e Ele está procurando homens aqui na terra, que Ele possa revelar as coisas que vão acontecer, para que eles se preparem, ou eles reajam a isso, ou eles façam algo, ou eles até orem para que isso não aconteça. Por exemplo, quando Deus te dá um sonho, não é um sonho de dor de barriga, às vezes Deus está te revelando algo para você colocar em oração. Tem sonhos que Deus me deu para eu orar, não que vai acontecer, mas para que eu orasse para que não acontecesse. Tem dias que eu estou orando por você e eu percebo coisas no meu espírito a respeito da sua vida, que Deus me coloque em intercessão para que isso não aconteça. Não foi uma, nem duas, nem três, às vezes nem sabe. Às vezes a gente nem sabe, Deus revela antes, para que a gente não sofra um acidente, para que a gente não morra, para que a gente não seja furtado. Deus está procurando homens que Ele possa, antes daquilo que acontecer, antes de o mal acontecer, antes de uma situação adversa acontecer, Ele possa revelar e você se livrar disso. Profetas são os homens que Deus revela, homens que Deus está procurando para revelar. O que é revelar? Quem é mais antigo vai lembrar das máquinas fotográficas de filme. Quem é dessa geração? Quem é da geração da máquina de filme? Meu Deus! Quem lembra como é que funcionava uma revelação? Você comprava um negocinho assim, que eu nem sei o nome mais, aquilo era filme, né? Um filme. Então você comprava o filme, Kodak, 36 poses. Só quem é velho vai lembrar disso. Você tirava um monte de fotografia e você levava lá numa... Como é que é o nome daquele lugar lá? Fotótica, meu Deus do céu, agora desenterraram. Numa fotótica. Aí você levava aquela bolinha lá que era o filme e levava na fotótica. Lá dentro tinha 36 fotografias. A pessoa pegava aquelas 36 fotografias, quem era curioso e abriu, via lá, né? Aquele marrom com os filmes, olhava assim numa luz, e aí via a fotografia, e quando chegava na fotótica, eu não sei qual é o processo, mas eu sei que eu chegava lá e pegava 36 fotografias, retangularzinha assim, impressa. Lembra disso? O nome desse processo era revelação, porque a foto estava ali, oculta, embaçada. Eu, Samuel, que não entendo nada do processo, pegava aquele negócio e olhava assim, meu Deus, só via umas carinhas brancas, umas pretinhas, outras marronzinhas. Você não entendia nada. Mas quem pegava esse filme, o trabalhador da fotótica, colocava lá em algum processo e ele revelava o que estava oculto. Para mim estava oculto, mas já estava lá. Tudo que continha, tudo que precisava ou que ia ser impresso na foto já estava no filme. É a mesma coisa na minha e na sua vida. Tudo que você vai viver já está em um filme, que está oculto aos olhos dos comuns, mas que é revelado daqueles que têm um relacionamento com Deus e que são profetas do Senhor. Deixa eu dizer, a sua vida não é para ser um filme, mas é para ser uma fotografia impressa. Deus quer te usar para revelar aquilo que está oculto para outras pessoas. Você não precisa viver uma vida oculta, uma vida embaçada, uma vida preta, uma vida marrom, olhando assim a vida de maneira embaçada. Deus quer te dar palavras proféticas para revelar aquilo que está oculto para outras pessoas. Para as pessoas desse mundo, as coisas estão ocultas, mas para os homens de Deus, as verdades já foram reveladas. Aleluia! Não é assim que acontece com Samuel? Olha o texto de 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel. Um dia antes de Saul chegar, Samuel já sabia que Saul ia lá. Samuel já sabia da intenção do coração de Saul. Samuel já sabia de tudo. Samuel tinha
compreensão de tudo que ia acontecer. O filme já tinha sido revelado para Samuel. E aí é muito mais fácil agir quando você já sabe o que vai acontecer, irmão. Deus ele não fez isso apenas com Samuel. Deus não faz isso apenas comigo. Vou te contar uma história. Eu era pastor lá em São José dos Pinhais. Deus fala comigo em sonhos, então cuidado quando eu sonhar com você. Pode não ser uma coisa muito boa. Eu era pastor lá em São José dos Pinhais, e um dia eu sonhei. Eu tinha ido ajudar uma moça, que ela era nova convertida, e ela tentou o suicídio. Eu e o Joabner fomos até a casa dela, diácono Joabner, acho que alguns conhecem, foi aqui da nossa igreja. E eu e o Joabner fomos até a casa dela fazer uma visita. Chegamos lá, porque ela tinha tentado se matar, a amiga dela que estava discipulando ela ligou, pastor, ela tentou se matar, você pode ir lá? Liguei para o Joabner, peguei meu carro, encontrei com o Joabner e fomos até a casa dessa pessoa. Quando chegamos lá, estava essa menina que é a discipuladora, irmã da nossa igreja, a nova convertida, e uma outra menina, uma outra mulher. Essa mulher eu nunca tinha visto, eu vi ela naquele dia pela primeira vez. Cheguei, cumprimentei, fui apresentado, ajudei a menina, orei por ela, acompanhei, dei as recomendações, pedi para ela que ela fosse acompanhada pela Flávia, que é a nossa psicóloga. Dei o telefone da Flávia, liguei para a Flávia, fala com ela, tal, saí da casa. Passaram 1, 2, 3 meses, tive um sonho. Sonhei que aquela menina que eu vi uma vez ia para a igreja, e o único objetivo que ela tinha era tentar contra a minha vida sexualmente, ou seja, ela queria ter relações comigo. Sonhei exatamente isso, como um dia, eu nunca tinha visto, vi uma vez e a segunda vez foi no sonho. Acordei, falei com a Késia, a Esté já era nascida, já tinha 1 aninho, falei, Késia, sonhei com uma pessoa, eu vi ela uma vez, foi na casa da pessoa X, sonhei que ela vem para a igreja e ela vem para tentar sexualmente contra a minha vida. A Késia falou, eu falei, ora e não me deixa com fome, esse é o segredo, né? Porque se você sai de casa com fome, você fica com fome na rua, então você sempre sai com a barriga cheia que não passa fome em casa, né? Então são 2 dicas aí. Aí eu falei com a Késia, então pronto. Aí liguei para o Jefferson, falei, Jefferson, sonhei assim, pode ser que não seja contra mim, pode ser que seja contra algum dos nossos líderes, você é um deles, então eu estou ligando para você falar com a Dani, prestar atenção, orar, e ao mesmo tempo para ficar atento a tudo, porque se isso acontecer, você está próximo. Liguei para o pastor Walter, tive o sonho assim, com uma pessoa assim, aquela pessoa tal, o sonho é esse, toma cuidado, abre o seu olho, ora, fala com a missionária Regina, vamos ficar tudo unido aqui, e se acontecer, pode ser comigo, pode ser com você, pode ser com o Jefferson, eram os 3 principais, eu entendi que eram um dos líderes principais. Isso foi num dia de semana, no domingo a menina apareceu na igreja. 1 ano inteiro na igreja sem fazer nada, só indo na igreja, ia de vez em quando, nunca se decidia, mas estava lá na igreja. Um dia a Késia foi trabalhar na FedEx à noite. A Késia de vez em quando precisava ir para a FedEx para fazer o turno da noite. Quando ela chegou lá em casa, eu postei uma foto no WhatsApp, naqueles stories do WhatsApp, né? Ainda não lembro se tinha no Instagram, mas eu sei que eu postei no WhatsApp também, ou veio do Instagram para o WhatsApp, junto com a Esther, dormindo na cama sozinha assim, eu e a Esther, hoje a noite é nossa, tipo assim, alguma coisa assim. Passou 2 minutinhos, eu recebi um WhatsApp privado, falei assim, olha, se você precisar, eu posso te ajudar a cuidar da Esther. Não foi nada direto, não foi nada mal, você vê, não teve má intenção nenhuma direta, não foi claro, mas eu só sei que era o inimigo porque Deus tinha me alertado, revelado antes, porque Deus revela antes aos profetas dele. Não, a sua vida não é para ficar embaçada. Deus tem revelação para todos aqueles que se colocam à disposição dele para entender as coisas antes do tempo presente. Lá no seu casamento Deus quer revelar, para os seus filhos Deus quer revelar, para a sua empresa Deus quer revelar. Deus está à procura de homens para que ele possa dar revelações íntimas. Fala para quem está do seu lado, Deus está te procurando. Deus está te procurando. Assim como ele fez com Samuel. Depois deixa eu terminar a história para você não ficar preocupado. Depois o marido dela foi transferido para bem longe da gente, graças a Deus. E ela foi embora, né? Glória a Deus. Mas sabe por que eu estava preparado? Porque eu podia bem inocentemente
sem saber de nada, responder não, ou então, vou te levar um bolinho, alguma coisa, e receber, e cair numa armadilha de diabo. Você só não vai cair nessas armadilhas, você só não vai cair nas tentações, você só vai viver coisas extraordinárias quando você tiver um nível de intimidade com Deus, a ponto dele te revelar aquilo que ele não revela para outras pessoas. Segundo, acompanha comigo aí, olha o texto. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Tem um detalhe muito importante aqui, irmão. Veja que a palavra servo, ela vem antes do profeta, porque antes da liberação profética você precisa servir. Eu gosto da vida de Samuel, óbvio, questões óbvias. Samuel é o que dá origem ao meu nome. Eu vou te lembrar a história de Samuel. Você lembra que Deus chama Samuel no templo? Mas quando Deus chama Samuel, Samuel ainda não sabe que é Deus gritando com ele, o chamando, ele acha que é Eli. E ele vai até lá, e o texto de Samuel diz que Samuel servia Eli. Porque primeiro você serve alguém aqui na terra, para depois você ouvir a voz de Deus. A ordem é essa: ninguém vai ouvir Deus se não ouve os pais. Ninguém vai ouvir Deus se não ouve um pastor. Ninguém vai ouvir Deus se não ouve um líder. Primeiro a gente aprende a obedecer os pais, para depois a gente obedecer a Deus. Primeiro a gente aprende a obedecer um líder, para depois a gente obedecer a alguém maior. Ninguém é colocado em níveis superiores sem antes ser fiel nos níveis inferiores. Eu acho que eu estou vendo o pessoal do Gil ali, eles não estão ali? Do nosso time ganhou o Pan-Americano ontem, não foi? Quem foi? O Rafa? Ganhou o PAN ontem. Um dos nossos ganhou o PAN ontem. Foi o pequenininho. Como que é o nome dele mesmo? Esqueci, fala aí para mim. O Gabriel. Gabriel foi campeão PAN ontem. Ele é faixa o quê? Azul. Olha só que coisa extraordinária. A faixa azul, ela vem depois da branca. Depois da branca. A primeira faixa é a branca. Aí depois vem a azul, depois vem a roxa, a marrom, nessa ordem, e preta. Existem golpes que um faixa azul não pode fazer, que são exclusivos da faixa marrom, que são exclusivos da preta, não é assim? Você não pode, não é dado essa autoridade. Então você primeiro precisa fazer bem os golpes sobre a sua faixa, passar 1 ano às vezes, 2 anos, depende do nível da sua graduação, para só depois você receber a faixa adequada para dar os golpes adequados. Mas primeiro você fica 1 ano lá, às vezes 2 anos, servindo, treinando, para só depois chegar num nível maior. É assim. Ninguém vai receber palavras proféticas se antes não servir nos níveis menores. Por isso que Deus está falando assim: olha, o Senhor Deus fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos. Primeiro um profeta é um servo, para depois ser um profeta. Deus quer primeiro a sua fidelidade nas pequenas coisas que Ele tem te entregado, para Ele poder revelar grandes coisas para você. Seja fiel nas pequenas coisas, que Deus vai te revelar grandes coisas. Porque os profetas são servos dedicados do Senhor. Precisa ser dedicado no pequeno serviço, para depois ser elevado aos grandes serviços. Primeiro você precisa arrumar a sua gaveta, para depois Deus te dar uma revelação. Eu gosto sempre de contar a história, quando eu preguei a primeira vez aqui em Itaquera. Primeira vez como seminarista, né? Porque eu já tinha pregado nas intercessões que a irmã Sônia me escalava. Mas como seminarista, a primeira vez que eu preguei num culto que não era o culto da intercessão, né? De quarta-feira, foi numa terça-feira à noite. Não, numa quinta-feira à noite. E a única pessoa que estava nesse culto era o diácono Antônio. Ele era só o Antônio, ele tinha recém se convertido. Lembro como se fosse hoje a mensagem. Eu não sei se ele lembra, mas eu lembro. Eu não dê desculpas. Isaías deu uma desculpa, ele falou assim: eu sou um pecador. Jeremias deu uma desculpa, ele falou: eu sou novo demais. E Moisés deu uma desculpa: eu não sei o falar. E Deus está te falando hoje: não dê desculpas. E a única pessoa que estava aqui era o irmão Antônio, diácono Antônio. Eu falei: então diácono Antônio, na época irmão Antônio, não dê desculpas. Deu certo, ele está aí até hoje, né? Ele podia ter ido embora nesse dia,
E ele continua não dando desculpas. Agora, às vezes as pessoas nos veem pregando em lugares, né? Agora estava lá pregando em Portugal, olha que coisa mais chique, né? Pregando em outros lugares, fala assim, nossa, ele chegou ali de repente. Não, não tem de repente. Tem muitos dias pregando só para o Antônio. Tem alguns dias pregando só para Anice, Joás e Arthur lá em São José. Quando ninguém ia, às vezes eles só iam porque eles iam de carona, né? Porque também se não tivesse carona não ia pregar para ninguém. Então eu fazia questão de buscá-los, que aí pelo menos eles iam. Tem muitos dias pregando para poucas pessoas, para depois Deus colocar a gente sobre outras pregações para mais pessoas. Se você for fiel nas palavras que Deus tem te liberado nesse tempo, nas responsabilidades que Deus tem colocado no seu coração nesse tempo, Ele vai te liberar palavras proféticas maiores para um tempo maior. Seja fiel naquilo que Deus tem te colocado. Libera a palavra profética hoje sobre a sua família, sobre seu filho, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho. Pastor, mas é um trabalho tão pequeno. Libera a palavra profética nesse trabalho, que Deus vai te dar um trabalho maior. Pastor, mas é uma dor de cabeça da minha filha. Ora pela cura da dor de cabeça, que Deus vai te dar autoridade para orar por outras curas maiores. Mas tem que ser servo. Olha quando o rei Dário chega na cova dos leões, e os leões estão lá sentados diante de Daniel. Ele está preocupado, pensando assim, os leões já devem ter acabado com Daniel. E aí ele percebe que os leões não comeram Daniel, porque Daniel era um servo do Senhor. Olha o que ele fala a respeito de Daniel. Ele fala assim, Daniel, versículos 20 do capítulo 6 de Daniel, do livro de Daniel. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque pensou que Daniel estava morto. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Ele não fala assim, Daniel profeta, Daniel sábio, Daniel inteligente, Daniel que tem as respostas, Daniel que tem os sonhos, Daniel que é um homem inteligentíssimo, formoso. Ele fala, Daniel, servo de Deus. Porque antes de qualquer coisa a gente tem que ser fiel como servo do Senhor. O Senhor está procurando pessoas que sejam servos, porque o servo libera a palavra do seu Senhor, não a sua palavra. Eu já tive que liberar a palavra para gente que não foi legal. Eu tive um sonho com com o pai de dois amigos queridos lá da nossa igreja, o Douglas e o Emerson, e eu sonhei que o pai deles morria em 20 dias, e tive o sonho, entendi que era essa palavra, fui até o hospital que o pai deles estava internado, fui lá e falei, irmão, Deus, se é com muita tristeza no meu coração que eu venho aqui falar que o Senhor me revelou que em 20 dias o Senhor vai morrer. Aliás, no 19º dia o Senhor vai para a UTI, e no 20º dia o Senhor vai morrer. Mas eu vim aqui para dizer para o Senhor por que dessa palavra. O Senhor está te dando a oportunidade de, em 19 dias, reconciliar-se com a sua esposa, pedir perdão para os seus filhos, arrumar a sua casa e ir para o céu em paz. Imagina que coisa tranquila falar isso para o homem. Mas você é servo, você é responsável não sou responsável pela mensagem, tem que ser fiel nas palavras que Deus liberou. Aí ele falou assim, eu não acredito nisso, pastor. Deus não ia me falar que eu vou morrer. O médico veio aqui ontem e falou que eu vou melhorar. Eu falei, irmão Deus, eu sou apenas um servo. Eu nem gostaria de dizer, eu amo o Senhor, eu amo a sua casa, seus filhos são meus melhores amigos, até hoje. São pessoas íntimas minhas. Tudo que eu não quero é entristecer a sua família. Eu vim com essa palavra de Deus como um alerta do Senhor. E aí eu saí do hospital, do quarto. Quando eu saí do quarto, o Douglas me mandou uma mensagem no privado, falou assim, pastor Samuel, quando o senhor acabou de sair, o médico veio aqui, falou que o câncer tomou todo o intestino do meu pai e deu de expectativa de vida só 20 dias. Porque servos são responsáveis por palavras, e Deus vai dar as palavras e a gente libera as palavras. Deus quer te revelar coisas antes, mas para isso tem que servir. Fala para quem está do seu lado, seja fiel nas pequenas coisas. É por isso que lá em São José, né, o pessoal falava, né, Nice, não quero que o pastor Samuel sonhe comigo. Aqui Deus tem me dado sonho para outro nível de pessoa. Hoje de manhã eu compartilhei do sonho que eu tive com o Gabriel. Há uns meses atrás eu tive um sonho com um bispo. Outra vez tive um sonho
tive já nesse ano, no começo do ano, alguns sonhos com a igreja. De vez em quando eu libero esses sonhos para os irmãos entenderem, né? Para os irmãos perceberem. É assim que Deus fala com a gente, mas Deus só vai falar para aqueles que são servos. Terceiro, olha o versículo 7. Ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Sabe, gente, ninguém revela segredo a quem não tem intimidade. Eu não chego aqui no púlpito e conto o segredo da minha vida, porque muitos irmãos, algumas pessoas estão me conhecendo hoje pela primeira vez. Não faz sentido eu chegar aqui e falar de coisas que são segredos íntimos. Agora, existem pessoas que caminham comigo há algum tempo, que eles têm acesso à intimidade de sonhos, projetos que eu não converso com ninguém. Tenho amigos íntimos que sabem de todo o meu futuro, daquilo que eu tenho expectativa em muitos níveis. Eu gosto de citar o exemplo do pastor Davi, porque é conhecido de todos nós aqui. O pastor Davi, ele passa todo dia comigo. A gente chega aqui de manhã, a gente fica amanhã junto. Em muitos momentos a gente almoçou, e depois a gente foi à tarde. A gente já fez viagem juntos, a gente já dormiu junto, na mesma cama, né? Um para um lado, outro para o outro, óbvio, mas já dormimos juntos. A gente já tem 6 anos nessa volta. Quando eu era mais novo, criança, né, adolescente aqui, o pastor Davi era auxiliar do meu pai. Ele me levava para a escola, ele me buscava da escola, ele me levava em muitos lugares, ele cuidava de mim como um irmão mais velho. Então são anos de caminhada, e nesses últimos 6 anos, muitos dias próximos. No dia de maior angústia da minha vida, eu não consegui pensar em outra pessoa que não fosse ele. Liguei para ele, ele sabe da minha maior dor. Eu liguei e não conseguia nem falar, chorando, e ele só orava do outro lado. Eu acho que ele não sabia nem o que fazer também, coitado, se ia para minha casa, se não ia. Estava lá dele. Por que eu liguei para ele? Por causa da intimidade, porque você é meu amigo. É mais do que o meu pastor, é meu amigo íntimo, que eu revelo os meus segredos. Ele sabe tudo que eu penso de tudo, porque todo dia a gente está lá. Agora, por que ele sabe tudo? Exatamente porque todo dia a gente está junto. A intimidade vai sendo construída a ponto da gente revelar segredos. Se isso eu faço com um amigo, você acha que Deus revela segredo para quem não tem intimidade? Claro que não. Deus, ele revela segredo para pessoas que ele tem intimidade. Por isso que algumas pessoas recebem segredos que outras não recebem. Às vezes alguém fala assim: nossa, eu ouvi um pregador e parece que ele teve um insight ali que ninguém teve. De fato é isso mesmo. Olha, alguém percebeu algo que ninguém percebeu. De fato é isso mesmo. Porque Deus não revela segredo para todo mundo, ele revela segredo para quem é seu amigo, para quem tem intimidade com ele, para quem gasta tempo com ele. Quanto mais tempo eu tenho com Deus, mais ele vai revelando segredos para mim. Quanto mais tempo eu tenho com ele, mais ele vai abrir no seu coração para mim. Você lembra que Deus se aconselhou, entre aspas, se aconselhou com Abraão, ele se aconselhou com Moisés, ele perguntou o que faria para Moisés. É óbvio que Deus sabia o que ia fazer, mas ele também é uma pessoa que tem amigos. Aliás, Abraão é conhecido como amigo de Deus. Ele era tão íntimo de Deus que ele era seu amigo. E Deus também está procurando homens e mulheres que ele possa revelar segredos, porque os profetas são homens que recebem segredos de Deus, que têm conversas íntimas com Deus. Hoje lá no céu, Deus está olhando aqui para a terra e procurando pessoas que sejam tão íntimas dele, que ele revele coisas que ele não revela para outras pessoas. Quer ver, essa semana, no grupo de pastores amigos, né, começou uma discussão sobre as bets, que são aqueles sites de aposta esportiva, porque saiu um dado, o país que mais se aposta no mundo é o Brasil, e para piorar, 30%
das pessoas que recebem Bolsa Família usaram parte do dinheiro para apostas esportivas. Olha que absurdo. Aí você vai falar assim, olha, aí os meus amigos pastores estavam lá falando, a gente precisa pregar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, até o Theo lançou um vídeo ontem sobre isso, mas você viu primeiro aqui na nossa casa, quanto tempo eu já falei sobre aposta esportiva aqui? Já tem mais ou menos 2 anos que eu venho falando assim, gente, isso é do capeta, isso é pecado, isso vai te levar para o inferno, isso vai te endividar. Contei a experiência de um amigo íntimo meu, uma pessoa muito querida minha, que perdeu tudo, mais de 500 mil reais em aposta esportiva, era um menino de louvor, um homem de Deus, um menino querido, um amigo meu íntimo, perdeu o casamento, ele não casou, porque perdeu por aposta esportiva, ficou endividado por aposta esportiva, quase foi preso, por causa de aposta esportiva, antes disso tudo, quando ainda era só a Bet 365, lá atrás, há 10 anos atrás, homem de Deus. Uma vez ele ficou na minha casa, ele acordava de madrugada para orar, eu fiquei pensando, eu já era seminarista, eu já era pastor, ele estava na minha casa, ele acordava de madrugada, liderava uma multidão de jovens, e eu fiquei pensando, meu Deus, olha como ele é usado por Deus, olha como ele é íntimo do Espírito, olha como ele ora, e perdeu tudo por causa de aposta esportiva. Agora sabe, esses segredos são revelados a pessoas que são íntimas do Senhor. Deus está nos alertando há 2 anos sobre isso, enquanto tem gente que só vai ser alertada agora, que já perdeu tudo, Deus já nos está falando, e olha, Deus quer fazer isso com você também. Tem coisas que Ele quer revelar para a sua família, para o seu casamento, para a sua casa, para os seus negócios. Na medida que você se relacionar com Ele, Ele vai liberar antes. Deus vai livrar o seu casamento de males, Deus vai livrar a sua família de problemas. Se você se dispuser a um relacionamento de intimidade, Ele vai falar coisas para você antes delas acontecerem. Segredos que Ele tem guardado de homens, Ele vai liberar para você. Alguém pode ter o segredo para um novo negócio. Por que tem gente aí tendo ideia extraordinária e não é um homem e uma mulher de Deus? Quem é o Criador de todas as coisas? Quem tem as estratégias corretas? Quem é o dono de toda a inteligência e sabedoria? Deus pode te dar um segredo para um grande negócio se você tiver intimidade com Ele. Aliás, Ele não pode só te dar, Ele vai te dar se você tiver intimidade com Ele. Você nunca pensou como é que Noé fez uma arca sem nunca ter feito uma faculdade de engenharia? Como é que Moisés e o povo no deserto construíram um tabernáculo como esse aqui? As mesmas dimensões desse lugar, sem nenhuma estrutura de engenharia. Como que isso foi feito? Como que isso foi feito? Foi feito por meio da ciência divina, dos segredos que Deus revela apenas a homens que têm intimidades com Ele. Olha, Deus quer revelar segredos para você, Deus quer revelar segredos para a sua família, Deus quer revelar segredos para o seu negócio. Você é o profeta desse negócio, você é o profeta da sua casa, você é o profeta da sua família, é o profeta da sua vizinhança, que vai alertar famílias que estão lá de problemas, que vai liberar palavras que vão mudar a história de famílias, de casamentos, que vai gerar saúde em gente que ia morrer. Ontem um pastor compartilhou comigo, ele foi me levar em casa depois do treinamento que a gente estava dando para pastores, e ele falou, rapaz, você não vai acreditar, eu fui pastor da igreja que ele é pastor, esse rapaz está com uma enfermidade, descobriu essa semana um câncer, eu fui levar ele no hospital, e está em metástase, já foi diagnosticado com poucos dias. Eu falei assim, rapaz, olha, Deus te dando a oportunidade de ser um profeta nessa estação da igreja. Deus quer mudar a estação da igreja, Deus está dando uma oportunidade para você liberar uma palavra profética de cura para ele, e ele ser um testemunho para esse novo tempo que a igreja está vivendo. Às vezes Deus está revelando segredo para a gente não está atento, que a gente está dando ouvido à voz que a gente não deveria ouvir. Ninguém revela segredo, irmão, em meio a uma confusão. Você já viu alguém revelando segredo no meio de um estádio, no meio de uma rádio, de uma barulheira? Segredos são falados em secreto, em lugares de silêncio,
onde tem poucas pessoas, para que a gente possa prestar atenção. Enquanto a gente estiver no meio do barulho, a gente não ouve os segredos do Senhor. Separe um tempo, saia do meio da confusão, vai para o secreto, onde Deus revela os seus segredos. Aleluia! Lembra de Moisés, quando questionado sobre como Deus falava, o Senhor respondeu para o povo, dizendo a respeito de Moisés: com vocês eu mando recados, mas Moisés, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Para alguns a palavra é como se fosse um grande quebra-cabeça que ele nunca consegue montar. Para outros a palavra é tão clara porque ele está ouvindo diretamente da voz de Deus. Tem tanta gente às vezes entrando no Spotify, no YouTube, procurando uma palavra, não é isso? Antigamente a gente ficava procurando a caixinha de promessa, um versículo para abençoar o nosso dia. Hoje a gente dá o random lá no YouTube, para a gente ver se aparece uma mensagem para motivar o nosso dia. Você não precisa de meio campo, você não precisa de intermediário, você não precisa do YouTube, do Spotify. A sua Bíblia está disponível com palavra profética todo dia do Senhor. Deus quer falar diretamente com você, não precisa de um pregador, não precisa nem de mim, não precisa dessa igreja. Você pode dobrar o seu joelho na sua casa, abrir a Bíblia e Deus falar contigo. Aleluia! A gente faz aqui como igreja, se reunir para celebrar a palavra de Deus, ouvir uma palavra que nos impulsione, chame a nossa atenção, mas não é o suficiente para a sua semana. Essa meia hora de palavra não vai te sustentar. Você não come só no domingo, não é isso? Você imagina, almoçou hoje e no resto da semana não comer mais? A gente às vezes faz isso com a palavra de Deus, com o relacionamento com Deus. Deus está te convidando nesse tempo para te revelar segredos. Deus vai abrir seus olhos sobre textos bíblicos que vão ser rema para a sua vida e para a sua família. Deus vai abrir o seu ouvido para ouvir palavras de Deus no meio da confusão desse mundo. Você vai estar lá no meio do trem, no meio do metrô, no meio do ônibus, e o seu ouvido vai se aguçar a voz de Deus, dizendo assim: não vai por aí, vai por aqui, ora por esse motivo, eu vou te liberar uma palavra aqui. Olha, a estratégia é essa, a resposta é essa. Aquilo que você precisa será revelado quando o seu ouvido estiver aguçado para os segredos que Deus tem para você. E você é o homem e a mulher de Deus que Ele chamou para essa estação. Os profetas são homens que Deus faz revelações. Tem coisas ocultas que Deus quer revelar para você. Os profetas são servos dedicados do Senhor, homens que servem primeiro na intimidade dos menores trabalhos, para depois serem colocados sobre os grandes trabalhos. Os profetas são os amigos de Deus, que têm conversas íntimas com Ele. E olha, irmão, isso não é para mim apenas. A palavra profética não é só para mim. A pergunta que eu te faço hoje é: o que você tem feito diante da realidade que tem se apresentado para você? O que você faz quando as coisas, as palavras, os diagnósticos são liberados? O que você faz quando as más notícias chegam? O que você faz quando você ouve coisas ruins? Quais são as suas reações diante das dúvidas que pairam sobre a sua mente? Quando um filho fala assim que vai sair de casa, ou quando um filho diz que agora ele tem uma outra opção sexual, quando um marido diz que não te ama mais, quando o chefe diz que você vai ser demitido, quando o médico diz não tem solução, quando a gente olha e a vontade de acabar com tudo, o que é que você faz? Os homens naturais, eles recebem as notícias, eles assumem, eles falam: é isso. Os homens e as mulheres de Deus, os profetas do Senhor, vão ao encontro daquele que tem palavras que mudam todas as coisas, ouvem diretamente dele os seus conselhos e liberam as palavras eternas, as palavras de vida eterna, acessam o extraordinário, se relacionam com Deus Todo-Poderoso e liberam as palavras desse Deus que mudam todas as circunstâncias. Ei, irmão, a sua condição não define o seu futuro, o que define o seu futuro é a palavra que você vai liberar hoje.
Olha o que é o Benício. Benício está como testemunho disso. O que define o futuro do Benício foi uma palavra que foi liberada hoje. Eu liberei, ele vai ser um homem abençoado, ele vai crescer em graça e sabedoria, ele vai ter uma família próspera, e isso já definiu o futuro dele. Não é só para o Benício, é para você também. A palavra que você liberar hoje da parte de Deus muda o seu futuro. Não é o diagnóstico do médico, não é o diagnóstico do psicólogo, não é o que disseram a seu respeito, é a palavra de Deus, e você é o profeta que libera essa palavra. Vamos fazer isso? Fique de pé. Eu não sei quais foram as palavras que foram liberadas para você. Tem gente que veio aqui hoje e ouviu assim: você vai morrer, é o seu fim. Tem gente que veio aqui hoje e ouviu assim: não quero mais ficar com você. Tem gente que veio aqui e ouviu hoje: você é homossexual. Tem gente que veio aqui hoje ouvindo assim: você não presta, você é um idiota, você é burro. Tem gente que veio aqui hoje ouvindo palavras assim: você vai morrer. Mas olha, todas essas palavras têm um fim diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu vim aqui nessa noite, você veio aqui nessa noite para mudar esse diagnóstico. Deus te trouxe aqui para mudar essa palavra. Quem ouviu você vai morrer, eu tenho uma nova palavra para você, um decreto celestial. Deus tem vida abundante para você. Para quem ouviu aqui, você é homossexual, você é lésbica, você é um gay, uma lésbica, eu tenho uma palavra nova para você. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai construir uma família abençoada, ter filhos, você vai ser feliz no seu casamento. Tem gente que ouviu hoje assim: olha, você é depressivo, essa depressão não tem fim, e eu tenho uma palavra nova para você. Você é feliz, Deus tem alegria abundante para você. E não diminui o meu microfone aí não, pelo amor de Deus, senão minha voz vai embora. Deus tem um novo decreto, uma nova história para você hoje. Deus tem uma palavra abençoada. Se você quer mudar a palavra que está sobre a sua vida e receber uma nova palavra de bênção, sai do seu lugar. Se você recebeu um diagnóstico médico, se você recebeu uma palavra de maldição, se você recebeu uma palavra dizendo que você não presta e ouviu isso ao longo da sua vida, eu quero te convidar aqui hoje para você mudar o seu diagnóstico, para você mudar essa palavra e receber uma nova palavra profética. Sai do seu lugar. Se você entrou deprimido, se você entrou cabisbaixo, abatido, Deus tem uma palavra para você. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Enquanto o pessoal estiver cantando aqui, você vai ter a oportunidade de chegar aqui. Quero chamar os pastores aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos te abençoar, nós vamos liberar uma palavra, e daqui a pouco eu vou liberar uma palavra nova sobre a sua história. Senhor, eu declaro cancelada toda a palavra de morte, todo diagnóstico de enfermidade, toda palavra de maldição, toda palavra maldita, eu declaro quebrada agora. Toda dor, toda palavra de crise de ansiedade, diagnóstico de depressão, toda palavra de morte, todo diagnóstico de morte, eu declaro quebrado hoje, agora, em nome de Jesus. E eu libero uma nova palavra agora, uma palavra de vida, uma palavra de abundância, uma palavra de alegria, uma palavra nova do Senhor. Senhor, resgata agora, transforma esse caos por meio da palavra profética, em nome de Jesus, em nome de Jesus.